Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Pedal em alta. As bicicletas estão sendo cada vez mais usadas para transporte, lazer e prática esportiva. E você vai ver as diferentes opções que o mercado oferece. Nós vamos falar ainda sobre os benefícios e as orientações para a prática do ciclismo com segurança. Vamos conversar com o coordenador do curso de Educação Física aqui da UPF, Nelson Tagliari. Volta às aulas nas escolas estaduais de Passo Fundo. Vamos saber como deve ser o retorno dos estudantes. Vamos conversar com o coordenador regional de educação, Santos Olavo Misturini. Alimentos saudáveis e congelados, uma alternativa prática para quem busca também perder peso. E ainda Carnaval em Passo Fundo, a preparação das escolas de samba para o baile de apresentação de sambas enredo neste fim de semana. Então continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Um depósito irregular de pneus em uma área particular no município de Ernestina começou a ser removido na manhã desta quarta-feira. Uma empresa de São Paulo será responsável pela operação, que terá o auxílio de cerca de 30 voluntários entre servidores da Prefeitura e Defesa Civil. A estimativa inicial era de 30 mil unidades no depósito, mas a empresa estima 140 mil pneus. O material será usado como combustível em indústrias de cimento. O depósito irregular de pneus é ambiente propício para a proliferação de insetos como o mosquito Aedes aegypti e o Aedes albopictus, transmissores de doenças como dengue, zika e febre chikungunya. Bom, virou uma tendência mundial o incentivo ao uso de bicicletas, tanto em grandes quanto em pequenas cidades. Os motivos, olha, são muitos: meio de transporte, lazer, prática esportiva, respeito ao meio ambiente. O comércio oferece diferentes opções para as diferentes necessidades, gostos e bolsos. E quem está por dentro desse negócio acredita em boas vendas para 2016. Uma cidade mais humana e saudável também acontece pela presença delas, as bicicletas, e especialmente deles, os ciclistas. Tanto que o incentivo ao uso se tornou uma tendência mundial. A construção das ciclovias fez com que a população buscasse formas mais viáveis e menos estressantes de mobilidade, isso tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades. Só que, diferente do Brasil, alguns países estão mais evoluídos em relação às ciclovias. Na Europa, por exemplo, uma ciclovia de 70 mil quilômetros de extensão vai ser construída até 2020 e vai ligar 14 rotas de tamanhos diferentes. Em Passo Fundo, a procura por bicicletas e as vendas nas lojas estão cada ano maiores, segundo os comerciantes. A compra é motivada especialmente para o lazer ou como prática esportiva. Esse é um estabelecimento popular que vende bicicletas menos sofisticadas. Aqui você encontra preços que variam de R$ 440 a R$ 2.500. Em 2015, o mês de maior número de vendas foi dezembro. Ao longo de todo o ano, foram 400 bicicletas vendidas. Apesar da alta na inflação no ano passado, são boas as expectativas de vendas para 2016. Nosso ramo está em ascensão. Já o objetivo desta loja é formar ciclistas. Por isso, as bikes e os acessórios são para atender um público que está disposto a investir um pouco mais para garantir qualidade, conforto e segurança na hora de praticar o esporte. Você tem que se sentir muito confortável para você dar seguimento no ramo do ciclismo. Há bicicletas aqui que podem chegar até R$ 70 mil. O preço realmente assusta, mas também tem as que saem por R$ 1.400. O que diferencia são as particularidades do material e a geometria. Se
se é um homem ou uma mulher. Hoje existe bikes bem diferentes, desde a anatomia de um banco, de um pega-mão, ou seja, uma manopla, tamanho de maneta de freio, isso é muito definido num público masculino ou feminino. Tamanho da bike adequado, existem tabelas de tamanho diferente e que você consiga realmente se sentindo vestindo a bicicleta. Uma das preocupações do José Augusto, mais conhecido como Chico, é primeiro conhecer a necessidade do cliente e depois a estrutura física, para então indicar a melhor opção de bike. Entender o que o público quer. Às vezes ele só quer uma bicicleta urbana, às vezes ele só quer curtir a ciclovia, às vezes ele só quer dar uma pedalada bem descontraída. Às vezes ele não quer nem usar uma roupa de ciclista. Isso tudo vai da necessidade e na hora da conversa que a gente vai entender ele. A loja dispõe de oficina, realiza restauração e ainda tem um espaço exclusivo para adequar totalmente a bicicleta ao cliente. Um trabalho personalizado para quem pode pagar. Essa tem até câmbio automático. De acordo com o empresário, mesmo 2015 ter sido um ano difícil, também para o ramo das bikes, a média de vendas variou de 40 a 100 por mês. Hoje você vê pessoas correndo e caminhando na rua, a quantidade que você não via antes. De 3, 4 anos para cá, isso aumentou muito, né? Então a bicicleta ela seguiu esse caminho. É a busca pela melhor qualidade de vida. Faz 10 anos que o Vanderlei, que também atende por Chico, fundou o Pedal na Noite. O grupo conta com quase 700 integrantes. Prestes a completar 60 anos e bastante dedicado ao esporte, pedala de 3 a 4 vezes por semana. Para ele, a frequência do exercício exige um investimento em uma bicicleta que atenda às necessidades físicas. E onde você costuma pedalar? Olha, eu gosto mais nas estradas de asfalto, né? Speed, para fora e tal. A gente faz muito também interior, estrada de chão. Na cidade eu pedalo pouco, acho mais perigoso, não gosto muito da cidade. Mas o ciclismo é uma coisa que dá uma adrenalina junto com o lazer e com o preparo, né? Então, foi por aí. Bom, e depois de todas essas opções de bicicletas, para você que está aí pensando em começar a pedalar ou já pratica o ciclismo, mas não sabe exatamente os cuidados para a prática desse esporte, a gente conversa agora com o professor aqui da UPF, que é mestre nessa área, Nelson Tagliari, também doutorando em Ciências do Desporto. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV, é sempre um prazer lhe receber. Igualmente. Aqui. A gente queria começar pedindo aquele bom e velho discurso dos benefícios do ciclismo e para o nosso organismo, mas hoje em específico do ciclismo. Perfeito. Não, o ciclismo nada mais, nada menos é do que outra forma da gente se exercitar, né? Uma atividade física bastante interessante e bastante segura no quesito, assim, não tem impacto sobre as articulações, não tem impacto sobre os órgãos internos, porque as pessoas, por exemplo, os corredores, né? Que é outra modalidade que pegou e veio para ficar, o ciclismo é outra que vem para ficar, não tem mais volta, isso é mundial, né? Como a reportagem mostrou aí, e Passo Fundo não poderia ser diferente, tem que estar integrado no que vem acontecendo atualmente, mas assim, também a corrida traz impacto sobre os órgãos internos. Por exemplo, os maratonistas, eles sofrem muito do impacto da bexiga sobre o rim, né? As pessoas pensam muito nos ossos, e não é só isso. Então, tu tem que ter toda uma musculatura preparada para isso, não é só correr ou só pedalar, né? Mas, assim, preparar a parte neuromuscular com exercícios de força para poder fazer esses tipos de exercício. O ciclismo é mais leve em relação à corrida, Exato. Professor? Em relação ao ciclismo, ele não tem o impacto que a corrida tem. Então, essa é a segurança, essa segurança é bastante interessante para quem gosta de pedalar. Mas, assim, a diferença é que correndo, você tem que levar o teu corpo, né? Você não é sustentado por um equipamento que nem a bicicleta. Então, assim, pedalar, a gente pedala muito mais distância do que a gente corre. Isso é muito interessante, porque essas distâncias grandes que é permitido fazer com a bicicleta, faz com que a atividade se torne muito mais prazerosa e até muito mais interessante. Bom, quem está se organizando para começar a pedalar, seja para vir ao trabalho, porque além de você respeitar mais o meio ambiente, é mais econômico, não é, professor? Seja por questões de saúde, enfim,
quais são aquelas recomendações básicas? Assim, lógico, as pessoas pedalam, às vezes a bicicleta não é só um meio de exercício, é um meio de transporte também. Tanto que as ciclovias que vem se fazendo em todas as cidades praticamente do mundo, vem mostrando isso. Mas mesmo que você vá para o teu trabalho, é interessante ter um equipamento de proteção, porque ninguém está livre de uma queda, né? Então, uma queda de bicicleta, às vezes a 20, 30 km por hora, né? Que vamos dizer assim, uma velocidade média que as pessoas fazem tranquilamente, você pode comprometer muito, né, a tua integridade física, principalmente a cabeça. Então é interessante pelo menos você ter um capacete. Tem ciclistas que eles já vão ao extremo, já põem cotoveleiras, enfim. Mas o capacete é bastante interessante porque pelo menos você evita algum traumatismo nessa região do corpo. Bom, então o primeiro alerta é com relação ao uso de equipamentos de segurança. Outros cuidados com relação à saúde, professor? Alguma grande orientação? Assim, seria interessante porque as pessoas compram a bicicleta e regulam o banco. Essa altura está boa, não está boa, e etc e tal. Mas tem a distância do teu corpo em relação ao guidão, né? Não só a gente chama aqui do acetábulo, né? Da articulação do quadril até o pedal. Então tem uma série de medidas que a gente chama de bike fit. Você viu na reportagem ali, na Gigante Bike, eles fazem. Tem um rapaz, o Anderson, que ele se especializou nisso aí. Então, o Bike Fit é bastante interessante, que faz com que a tua postura em cima da bicicleta fique melhor. Porque, às vezes, você vai pedalar bastante e muitos se queixam de dores no quadril, no joelho, no tornozelo e na coluna. Por quê? Porque a bicicleta não ficou ergonomicamente adequada às dimensões corporais do indivíduo que vai utilizar a bicicleta. Se não sentar corretamente, não estiver nas distâncias corretas, pode conseguir conquistar um problema de saúde. Pode conquistar. Um problema de saúde, não é uma boa não conquista, seria, né? A ideia, né? Bom, o ciclista precisa adequar a bicicleta também com relação à altura do seu corpo. Professor, é possível também utilizar o ciclismo como uma forma de emagrecimento? Sim, o exercício, não é só o exercício aeróbico que emagrece, qualquer tipo de exercício emagrece. Existe esse mito ainda que todos os exercícios que usam muito tempo a tarefa seja prolongada, né? A atividade física seja prolongada e que nós necessitemos de oxigênio para manter a atividade. Então, isso que caracteriza o metabolismo aeróbico, são os melhores para emagrecer. Na realidade, eles são efetivos também. Então, o ciclismo ele cai nessa categoria dos exercícios aeróbicos. E é muito interessante nessa questão da perda de peso e de gordura, não na perda de peso total, porque na perda de peso total a gente pode estar comprometendo o quê? Líquido, ossos e músculos, que a gente não deve perder em idade nenhuma. O primeiro processo de envelhecimento do nosso corpo é a perda de massa magra, de músculos. E o interessante é perder gordura. A bicicleta ajuda pra caramba nesse sentido. A partir dessas orientações é só sair pedalando, não é, professor? Exatamente. Muito obrigada, viu? Bom trabalho, professor. Obrigado igualmente. Bom, a gente segue aqui falando agora sobre a ABESPA, a Associação Beneficente São Francisco de Assis de Marau, está com inscrições abertas para as oficinas que funcionam em turno inverso ao período escolar. São oferecidas 9 oficinas, entre elas de artesanato, marcenaria, capoeira, dança e música. Inscrições até sexta-feira nas unidades da entidade que ficam nos bairros Santa Helena e Vila Fátima. O atendimento é das 8 às 11 da manhã. Tem ainda o telefone 54-3342-1040. Depois do intervalo, a gente fala sobre o retorno das aulas nas escolas estaduais em Passo Fundo. Ainda o Carnaval em Passo Fundo. Sábado tem mostra de sambas enredo das escolas da cidade. E ainda alimentos congelados e saudáveis. Uma alternativa prática para quem busca perder peso. A gente mostra já já.